O presidente da França, Emmanuel Macron, continua se opondo ao acordo Mercosul e União Europeia, em meio a uma série de protestos de agricultores que acontecem na Europa, especialmente na França. Nós vamos conversar com o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Olá, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, boa tarde. Professor, a França, nesse momento, é o principal entrave à confirmação do acordo, à assinatura do acordo, a despeito de países como Espanha, como Portugal, uma economia menor, mas importante, como Itália, como Alemanha, para as quais o acordo aparentemente é um bom negócio. Pesa, sobretudo, a política interna para a decisão da França de não querer o acordo? Sem dúvida, Rafael, porque como que funciona um acordo comercial, não apenas o acordo Mercosul-União Europeia? É sempre aquilo que a gente chama, em relações internacionais, é um jogo de dois níveis, ou seja, o presidente, o primeiro-ministro, nesse caso o presidente Macron lá da França, ele é muito pressionado pelo campo doméstico. Tem, sem dúvida, de pessoas na França, principalmente industriais, que querem muito esse acordo, como, por exemplo, as indústrias da Alemanha, que sofrem ali uma grande competição da China e perderam terreno, não só no Mercosul, mas na América Latina, nos últimos 10 anos. Então, o acordo é uma oportunidade para ganhar novamente esse terreno. Mas o que ocorre lá no setor rural, não só francês, principalmente no francês, mas no europeu em geral? Nós temos ali o medo da competitividade do agronegócio brasileiro e argentino. E Macron, ele não pode se reeleger em 2027. Mas ele quer fazer o seu sucessor. E é muito provável que, com mais liberalização econômica, aquilo que o acordo traria ali para a economia da França, nós tenhamos os agricultores votando na ultra ou extrema-direita, que é o partido da Marine Le Pen, o Rassemblement National. Então, nós temos ali o partido da Le Pen como uma grande ameaça aos projetos de continuidade de poder do Macron pós-2027. Ora, professor, esse é um acordo ruim para o agro francês, por exemplo, ou o agro francês, muito habituado a forte subsídio do Estado francês, não tem condição de competir com o mesmo setor mais moderno em outros países, no caso, o agro brasileiro? Sob uma perspectiva liberal, é claro que o agro francês é aquilo que a gente chama de um setor viciado em subsídios, A gente precisa voltar a mais de 50 anos. O que foi feito lá em 68? A chamada política agrícola comum, que absorve boa parte do orçamento da União Europeia. E o país determinante para criar essa política agrícola comum, que oferece ali bilhões e bilhões de euros a cada ano em subsídios, foi a França. Por quê? Tinha um setor rural politicamente muito forte, mas economicamente já combalido. E isso se manteve aí ao longo de mais de 5 décadas. Então, tirar esses subsídios agora, sem um claro plano ali de assistência aos agricultores, faz com que eles temam um futuro num acordo eventual, não só com o Mercosul, mas também com outros players ao redor do mundo que são grandes exportadores agrícolas. Eles mesmos se opunham ali a um acordo, por exemplo, com os Estados Unidos, porque a agricultura americana também é muito mais competitiva do que a europeia. No caso do Brasil, hoje praticamente não temos rivais em setores como soja, a produção de carne bovina, entre outros. Daí o grande protecionismo, o grande temor de que eles não vão aguentar a concorrência, tendo ali abertura comercial, ainda que os subsídios sejam mantidos. Professor, o Cláudio Dantas, lá em Brasília, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Dantas. Professor, qual o impacto que a guerra na Ucrânia tem sobre esse aspecto do agro na França ou na Europa como um todo, considerando que nós tivemos aí um impedimento inicial e depois um problema já um pouco mais crônico na oferta aí de fertilizantes e outros insumos que eram, vamos dizer assim, objeto aí de exportações por parte da Ucrânia? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. De fato, tem um impacto inicial a guerra ali da Ucrânia, mas isso não é o problema principal do agro francês, porque mesmo antes da guerra da Ucrânia, a França era o principal
ponto de resistência a esse acordo. Sem dúvida, a guerra da Ucrânia, o que ela pode ter provocado, na minha leitura, é muito mais uma resistência, principalmente por parte do consumidor europeu. Pode parecer um pouco contraditório, porque se o consumidor europeu tiver acesso aos nossos produtos agrícolas e também da Argentina, os preços tendem a baixar. Mas se tratando de um ambiente de incerteza em que houve nos últimos anos uma grande inflação, pode ser que também parte do público ali da União Europeia, e somam-se aí outras questões, como por exemplo, a questão migratória, faz com que o eleitor se torne menos liberal e, portanto, coloque tudo num único pacote e acabe resistindo, junto com os agricultores franceses, a essa potencial liberalização. Portanto, a guerra da Ucrânia sim é um fator, mas o principal mesmo ainda é esse vício que a agricultura europeia, principalmente a francesa, tem em confiar excessivamente nos subsídios estatais. Professor, a maior economia da região, a Alemanha, aparentemente é favorável à assinatura do acordo, assim como a Espanha, outra grande economia europeia. Eu citei Portugal também, uma economia menor, mas um país com peso na região. A influência destes e de outros países, a Itália, por exemplo, podem ajudar a fazer com que a França se dobre à vontade da maioria e o acordo saia, ou não necessariamente? Olha, o que a história nos diz, Rafael? A França é o principal ator de veto na União Europeia, porque junto com a antiga Alemanha Ocidental, ali durante a Guerra Fria, ela é grande responsável pela construção do projeto europeu. Isso se manteve mesmo com a Alemanha pós-unificação se tornando economicamente mais forte do que a França. O que eu acredito que possa ser possível, haja vista que o acordo essencial para a sobrevivência da indústria alemã, que vem sendo muito pressionada pela China nos últimos 10 anos, perdeu o mercado aqui no Brasil, na América Latina como um todo, é encontrar ali um ponto de equilíbrio em que talvez a agricultura europeia fique protegida, mas em que nós tenhamos a oportunidade de a Europa exportar produtos agrícolas aqui para o Brasil, produtos industrializados para o Brasil e Argentina. Mas aí talvez nós tenhamos um efeito contrário. Seremos nós aqui no Brasil que não mais vamos querer o acordo. Até porque o acordo só nos interessa se tivermos um acesso mais robusto que o atual ao mercado agrícola europeu. Então, a Alemanha pode até, junto com Espanha, Itália e Portugal, fazer pressão sobre a França, mas talvez aí nós tenhamos problemas aqui do nosso lado, independentemente de estarmos no governo mais à esquerda ou mais à direita, não nos interessa um acordo que não abra de fato, ou minimamente, em condições minimamente favoráveis, o mercado agrícola europeu para as nossas exportações. Professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, muito obrigado pela entrevista, bom domingo para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, excelente domingo a todos, até mais.